Bora simbora, turma. Estamos ao vivo para mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. A internet aqui deu uma travada, mas agora acho que a gente consegue seguir com a live, tanto aqui no Instagram como depois no YouTube. A live fica gravada. Quem quiser assistir por lá, eu vinha dizendo, é também uma plataforma bem direcionada para vídeos e afins. Você deve ter acompanhado pela imprensa no dia de hoje, eu estava falando sobre isso antes da live cair, que Israel iniciou uma grande incursão militar contra o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo paramilitar criado na década de 80 dentro do Líbano, é uma força política muito forte dentro do país. Até 2022 o Hezbollah tinha maioria dentro do Congresso, dentro do parlamento do Líbano, só para vocês terem essa noção. O poder no Líbano ele é tripartido. Você tem um presidente, você que é normalmente cristão maronita, e você tem o líder parlamentar, que normalmente é ligado aí à vertente xiita do Islã, que tem uma conexão muito forte com a Amal e com o Hezbollah, que são os dois maiores grupos paramilitares, mais o Hezbollah dentro do país. O Hezbollah foi criado na década de 80 como consequência da Revolução Islâmica do Irã, quando os xiitas ligados ao Ayatollah Ruhollah Khomeini chegaram ao poder. O Irã acabou patrocinando a chegada de vários grupos paramilitares ao longo do Oriente Médio para rivalizar dentro do mundo islâmico, dentro do mundo muçulmano, com a Arábia Saudita, que é um país de maioria sunita. O Irã, além de rivalizar com a Arábia Saudita por esse protagonismo dentro do mundo islâmico, esse protagonismo dentro do mundo muçulmano, acabou também elegendo Israel como seu inimigo número 1 dentro do contexto do Oriente Médio. E tem os Houthis do Iêmen, tem o Hamas, tem a Jihad Palestina, o Hezbollah e muitos outros grupos representando seus interesses nessa região. Somente hoje, Israel fez uma série de ataques dentro do Líbano, foram mais de 600 ataques, até agora, aqui se sabe, mais de 400 pessoas morreram. E o que se diz, já começa aquela guerra de narrativas. De um lado, dizem que os mortos, a maioria associada ao Hezbollah, já o Hezbollah e o governo do Líbano dizem que foram crianças, civis no contexto geral e tudo mais. Toda aquela história que a gente viu do contexto da faixa de Gaza e foi tratado aqui por nós sendo dita. O Hezbollah tem uma forma de operar muito semelhante à do Hamas, utilizando áreas civis para colocar suas armas, para monitorar todo esse contexto de ordem militar, de ordem política também. A fronteira entre o Líbano e Israel é uma fronteira que eu já disse para vocês que é extremamente instável, extremamente militarizada, apesar da presença das tropas das Nações Unidas. Já havia um cenário de guerra, quem acompanha aqui há um tempo, pessoas morrem todos os dias naquela zona de fronteira, militares e não militares, e desde o 7 de outubro que o Hezbollah anunciou que daria apoio ao Hamas, não é nenhuma novidade, os dois grupos são aliados, e vinha atacando Israel, travando a guerra Hamas-Israel no contexto da faixa de Gaza, e o Hezbollah abrindo uma nova frente de batalha na fronteira entre Israel e o Líbano. Uma fronteira que inclusive eu estive há poucos anos atrás, é uma fronteira fechada, os dois países não têm relações diplomáticas, como eu disse para vocês, o Hezbollah não representa o Líbano, o Hezbollah não é o próprio Líbano, mas é um poder paralelo dentro do país, e até 2022 os caras tinham maioria dentro do parlamento. Então é uma força política expressiva muito grande dentro do Líbano, dentro do contexto do Oriente Médio. A gente diz que o inimigo número 1 de Israel dentro do Oriente Médio, o Irã, e em segundo lugar o Hezbollah, que entre os grupos paramilitares foi aquele que conseguiu de uma melhor forma se organizar, tendo atuação no Líbano, na Síria e em outros países daquela região. Importante dizer a vocês que a primeira fase da guerra possivelmente aconteceu na semana passada, quando Israel conseguiu montar aquele verdadeiro cavalo de Troia moderno dentro do Líbano, quando conseguiu explodir os Patriot, que teriam sido fabricados na Hungria, teriam sido encomendados pelo Hezbollah. Os membros do Hezbollah não sabiam que andavam com a bomba no bolso há 5 meses. Dentro dos Patriot você tinha um explosivo. Israel conseguiu ativar às 3h30 da tarde, num dia de semana, na semana passada,
e conseguiu atacar membros da alta cúpula do grupo e seus aliados, não só no Líbano, no Irã, na Síria e em outras áreas que tem aí uma forte presença do Hezbollah. A gente não sabe ainda o que é que vai acontecer. A guerra, na verdade, ela já existia, mas agora parece que ela vai crescer. É o maior ataque de Israel ao Líbano, na verdade ao Hezbollah, desde 2006. A gente já vem chamando agora de Terceira Guerra Líbano-Israel ou Terceira Guerra Hezbollah-Israel. E a tendência é que você tenha aí um número significativo de refugiados, deslocados internos e afins. O Líbano é um país já caótico, vive um caos político, econômico e social. Você tem uma inflação nas alturas, você tem um déficit público, o contexto da fome, milhões de refugiados vindos, né, da Síria, uma grande comunidade palestina também, uma forte presença da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, tem fronteiras muito porosas, fragilizadas, e é um país que é praticamente refém do Hezbollah. Como eu disse para vocês, o exército do Hezbollah possivelmente hoje é mais forte do que o próprio exército do Líbano, e nesse contexto que o Hezbollah usa áreas civis para atacar Israel, para se esconder em redutos, em bairros residenciais, a tendência é que, se essa guerra crescer, tenhamos também, além de vítimas ligadas ao contexto militar, você vai ter também o contexto civil propriamente dito. Então é bom a gente observar toda essa, como é que eu posso dizer, toda essa movimentação nesse contexto, e eu vou trazendo para vocês os detalhes. Eu passei o dia hoje trabalhando também, postando no grupo do WhatsApp. Quem quiser acompanhar quase que ao vivo as principais análises do que vem acontecendo, não só no Oriente Médio, mas no mundo, tem um link aqui na bio que vocês podem assinar um grupo chamado Geopolítica Daily. É um grupo fechado no WhatsApp, nele só eu falo, as pessoas não podem falar, por isso que é bom, porque vocês podem acompanhar minhas análises escritas e por áudio, vídeos também, sobre tudo o que vem acontecendo. Quem quiser experimentar, vale a pena demais. Muita gente perguntando sobre a origem do Hezbollah. Lembrando, o Hezbollah foi fundado na década de 80 no contexto da Guerra Civil Libanesa, teve um grande apoio do Irã. Coincidência ou não, em 1979 aconteceu a Revolução Xiita do Irã. O Ayatollah Ruhollah Khomeini, voltando de exílio, chega ao poder, derruba o governo do Shah, o último Shah da Pérsia, o último Shah do Irã. Esse governo xiita iraniano, essa revolução islâmica xiita que transformou o Irã numa teocracia, colocou a Arábia Saudita como inimiga, disputando protagonismo dentro do mundo islâmico e pregando a destruição pura e simples do Estado judeu. Acreditem vocês que antes de 1979, Israel e Irã tinham boas relações diplomáticas, e o Irã chegou a ser visto como um aliado britânico, um aliado dos Estados Unidos, visto que o Ocidente tinha grande interesse no petróleo do país. O Irã chegou a ter a maior reserva conhecida de petróleo do mundo. Em 79 o conceito mudou, o governo pró-ocidente foi derrubado, os ayatollahs chegaram ao poder, e aí você vai ter uma radicalização xiita significativa. Lembrando também, o Líbano, e aí o Irã influenciou os grupos ligados ao Líbano e a outros países do Oriente Médio, tá? Estou vendo uma pergunta aqui de Ezequias. Professor, o Líbano fez parte do Império Otomano? Fez. O Líbano, Ezequias, fez parte do Império Otomano por cerca de 400 anos. Pois é. Só que, no entanto, com o colapso do Império Otomano no contexto da Primeira Guerra, o Líbano passou a ter um mandato francês que foi designado pela Liga das Nações. Então, pós-Primeira Guerra, até a década de 40, até o contexto da Segunda Guerra, o Líbano deixou de ser uma possessão do Império Turco-Otomano, passou a ser administrado pelos franceses. Beirute, inclusive, ficou apelidada como a Paris do Oriente Médio, e depois o país tornou-se de fato independente. Na verdade, no pós-Primeira Guerra, no final da Primeira Guerra, as fronteiras do Oriente Médio mudaram bastante. O Império Otomano, que era o grande império que mandava e desmandava no Oriente Médio, foi extinto, e quem entrou muito forte no Oriente Médio, França e Inglaterra, que dividiram o Oriente Médio entre si no acordo de Sykes-Picot.
Acordo de Sykes-Picot, que foi um acordo secreto e posteriormente aí foi noticiado pelo mundo e pelos livros de história e de geopolítica. Então a Síria e o Líbano, é verdade, saíram do mandato ali do Império Turco-Otomano, que desapareceu, e passaram a fazer parte do contexto francês até a década de 40, quando houve a independência, mas o Líbano nunca teve aí um processo de paz que eu diria para vocês tivesse sido muito forte, algo tão significativo. A pergunta aqui também de Bárbara, perguntando: é verdade que no Brasil tem muitos libaneses? Sim, é verdade, Bárbara. A comunidade libanesa no Brasil, hoje, é maior do que a própria população no Líbano. Se eu juntar os libaneses que vivem no Brasil e os descendentes de libaneses, a população, a quantidade de libaneses e descendentes no Brasil acaba sendo maior e até bem maior do que a própria população libanesa. Juntando aí libaneses e descendentes, você tem mais de 10 milhões facilmente. E muitos dos quais, eu diria a grande maioria, não reconhecendo o Hezbollah como uma força política, mas sim como um grupo terrorista que acaba desestabilizando o contexto dessa região. Tá? Inclusive, muitos artistas, políticos, apresentadores, jogadores e afins têm origem libanesa. Se a gente fizer uma rápida pesquisa, podem acreditar, esse número ele é significativo. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Professor, essa guerra do Líbano seria mais uma opção do Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, para se estender no mandato? Veja, o primeiro-ministro de Israel é o primeiro-ministro que está há mais tempo no cargo, o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel, desde a fundação do país, do Estado-nação moderno de Israel, na década de 40. Benjamin Netanyahu, ele passa por uma crise de popularidade, ou falta de popularidade muito forte, já cogitavam derrubá-lo e ele tem envolvimentos aí com investigações associadas à corrupção, a excessos praticados no contexto da Cisjordânia e companhia, e, de alguma forma, uma guerra dessa proporção afasta a possibilidade de afastá-lo nesse contexto. Lembrando, Benjamin Netanyahu perdeu o cargo, mas ele voltou porque a oposição não teve competência para criar um governo de coalizão decente. Ele voltou diante do vazio de poder e hoje lidera o Estado de Israel. Segundo o governo de Israel, esses ataques dentro do Líbano são para minar as ações terroristas do Hezbollah, são os ataques preventivos para que a população possa voltar a ocupar o norte de Israel. Mais de 80 mil pessoas foram forçadas a deixarem suas casas desde outubro do ano passado por conta dos ataques diários, pela falta de segurança naquele cinturão da fronteira entre ambos os países. Existe possibilidade real de uma guerra mundial. Se a gente levar em consideração que o mundo hoje tem mais de 60 guerras acontecendo simultaneamente, será que a gente já não vive uma guerra num parâmetro mundial? É só ligar as peças, é só conectar os detalhes para a gente perceber que o contexto geopolítico do mundo hoje, nunca houve um gasto militar tão significativo na história. Desde a Segunda Guerra Mundial, nunca se gastou tanto com armamentos, países batendo recordes e mais recordes no uso de armamentos, na produção bélica e afins. Se eu pegar ali o contexto da Ucrânia, só aí você vai ter o equivalente ao PIB de muitos países do mundo. Flávio perguntou: professor, será que após o ataque usando os pagers, não teria por esse momento enfraquecido a unidade do grupo terrorista, já que não revidaram? Sim, Flávio, perfeita colocação. Deixa eu te dizer uma coisa. Até agora, o Irã, que é o patrono do Hezbollah, não entrou na guerra. O Irã, na verdade, vem demonstrando uma fraqueza muito grande desde 2020, quando os americanos assassinaram dentro do Iraque o general Qassem Soleimani, o número 2 do Irã. O Irã prometeu vingança e de lá para cá pouco fez. O Mossad conseguiu neutralizar cientistas nucleares para impedir que o Irã pudesse avançar com seu programa nuclear, o projeto do contexto da bomba. Acabaram de matar com um convidado que estava prestigiando a posse do novo presidente do Irã. E o Irã parece viver muito do passado, das declarações enérgicas e tudo mais, mas na prática a gente não viu ainda o Irã mostrar uma movimentação militar.
não houve nesse contexto, e resta saber agora se o Hezbollah ele vai de alguma forma continuar nesse contexto sozinho, lutando contra as forças de defesa de Israel e afins, ou se o Irã vai entrar nesse contexto da guerra para defender aí o seu grupo, né, aliado, visto que o Irã, como eu disse para vocês, é considerado o patrono do Hezbollah, ok? Professor, se espera uma grande resposta do Hezbollah. João, se espera uma grande resposta do Hezbollah, mas a julgar pelas últimas movimentações, é pouquíssimo provável que essa resposta venha agora no curto prazo. A sensação é que Israel entrou com toda a força no Líbano, atacando mais de 500 posições do Hezbollah dentro do Líbano, forçando o grupo a recuar. Lembrando que o Hezbollah vive um apagão de comunicação, visto que, como eu disse para vocês, houve um episódio envolvendo os pagers que teriam sido aí manipulados por Israel, caracterizando um cavalo de Troia moderno, como a gente já disse aqui de alguma forma anteriormente. O Hezbollah tem mais força que o Irã? Não. O Irã tem a Guarda Revolucionária Islâmica, a Guarda Revolucionária Iraniana, é o mesmo grupo político que governa o Irã desde 79. Eu estou falando de um grande país dentro do Oriente Médio que tem o apoio da Rússia e da China e do Hezbollah. O Hezbollah fica bem abaixo do Irã em termos de aparato militar. Além de enfraquecer, esse ataque desmoralizou e tirou a confiança interna do grupo. É bem verdade, Arthur, que o Hezbollah ele já tem essa carência de prestígio interno. Quando eu estive no Líbano pela primeira vez em 2018 e nas andanças pelo país, muita gente dizendo que odiava o Hezbollah, que queria o Hezbollah fora da política do Líbano, que o Hezbollah jogou o Líbano na guerra, no caos. Lembrando, quase metade da população do Líbano se autodeclara cristã, muitos cristãos maronitas, e de alguma forma tinham medo de criticar o grupo. Havia o medo de criticar o grupo, mas eles não apoiam propriamente o Hezbollah. Isso pode influenciar as eleições americanas. Veja, a grande pauta hoje para os americanos é a fronteira, é o contexto migratório, essa bipolarização entre democratas e republicanos. É cedo para a gente dizer que um evento geopolítico desse porte possa influenciar. Chegou a notícia agora aqui, os americanos têm 40 mil soldados no Oriente Médio e eles querem aumentar a presença militar naquela região. Eu vou deixar gravada essa live, mas eu já disse isso anteriormente. Vocês vão assistir a retirada americana de muitos países do Oriente Médio. As bases americanas na Jordânia, as bases americanas no Catar e principalmente no Iraque estão vulneráveis. E são essas bases americanas que vão ser alvos de uma possível vingança desses grupos que trabalham por procuração, financiados pelo Irã. A presença americana no contexto do Oriente Médio pode ajudar a segurar uma escalada regional, a entrada do Irã ou a entrada mais forte do Hezbollah, mas não resolve o contexto da crise na região, como não resolveu no passado. Lembrando a grande mudança, a derrubada de Saddam Hussein no Iraque, Guerra do Golfo 1 e 2, e tantos contextos que envolveram os americanos, mas não resolveram o contexto dentro do Oriente Médio. Corre o risco dos americanos deixarem de apoiar Israel. Por hora, a possibilidade é nula, possibilidade negativa. João, você acha que isso pode ter afetado a confiança dos próprios membros do grupo Hezbollah? Sim, o episódio dos pagers foi uma desmoralização para o Hezbollah, uma falha de segurança, assim como o 7 de outubro foi uma desmoralização para o governo de Israel. Sim, isso mexe, tem o contexto da guerra psicológica e tudo mais. O Hezbollah, nesse momento, encontra-se na baixa, desmoralizado, mas não dá para menosprezar. O Hezbollah não é o Hamas, é um grupo paramilitar terrorista com grande força dentro do Líbano e com um arsenal bélico muito maior, além de ser o queridinho do Irã no contexto do Oriente Médio. Professor, o Hezbollah é o grupo terrorista mais bem armado do mundo. Possivelmente, no contexto de décadas, o Hezbollah é o grupo terrorista mais articulado que nós temos conhecimento, com estrutura organizacional dentro do país, dentro do Líbano. O Líbano como Estado não entra nessa guerra. O Líbano é um Estado falido, quebrado e dividido. O Líbano não teria condições de entrar numa guerra contra Israel. O Líbano em si não quer a guerra.
propriamente a guerra seria com o Hezbollah. Tranquilo? Beleza, turma? Eu acho que eu respondi um monte de perguntas, eu tentei ser o mais objetivo. A primeira parte da live eu perdi, mas acabou que eu repeti tudo aqui, bem rapidamente e tudo mais. É bom, ficou uma coisa mais sintetizada. O resultado, cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. O que esperar nos próximos passos? Se o Hezbollah avança, pode acontecer o que aconteceu em Gaza. Imaginem vocês, Israel entrando, fazendo uma incursão terrestre no Líbano. Aí seria uma guerra que poderia se prolongar e virar uma guerra por desgaste muito forte. O Líbano não é a faixa de Gaza, o Hezbollah não é o Hamas. Tudo vai depender da resposta do Hezbollah nos próximos dias. Tranquilo, turma? É isso. Venho trazendo aqui para vocês e é isso. Espero ter sido útil, espero que tenham gostado. Um grande abraço. Quem puder no YouTube divulgar o canal da gente, no Instagram, quem puder compartilhar. Quem quiser conhecer o meu grupo, assina, experimenta por uma semana. Se não gostar, pede o dinheiro de volta, mas vale a pena. Com uma semana, o valor se paga, é mais barato do que uma pizza por mês. E vocês que comem pizza aí toda semana, deixa de comer uma por mês e paga para ter acesso às nossas análises. Beleza? Saúde, paz de Cristo para todos vocês, todo esse contexto que tem acontecido. E é isso, o link está na bio. Lulis, o link está na bio, ok? É só clicar naquele link e assinar. Valeu? Beijo, turma. Bora-se embora. E fui. Obrigado, Arthur. Valeu demais. Demais. Excelente.